Ser social media era difícil até eu entender esses 3 conceitos que eu vou te passar no vídeo de hoje. Eu sou a Carol Abella Social Media e nesse canal eu te ensino tudo o que tu precisa saber para se tornar um social media de iniciante a CEO. Então já te inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Talvez tu esteja passando ou já passou por alguma dessas situações. Primeira, o cliente quer que tu poste foto do café da manhã dele todos os dias, mesmo que isso não tenha absolutamente nada a ver com a estratégia que tu desenvolveu para o perfil dele. Segundo, tu tem medo de dizer não para o cliente e medo de perder ele ao dizer não. E terceiro, a tua vida é apagar incêndio, tu vive no caos, nunca tem tempo livre para nada. Eu já passei por tudo isso, eu já fui essa pessoa. E isso tornava a profissão de social media ser algo muito difícil para mim, que me fez quase desistir de ser social media. Então hoje eu trouxe 3 conceitos super importantes que vão te ajudar a lidar com isso e tornar a profissão de social media algo realmente prazeroso e que te dá muito mais liberdade. Então vamos ao primeiro conceito. É o social media quem define a estratégia de conteúdo para o perfil do cliente e não o cliente. Por muito tempo eu acreditava que o cliente era tipo o meu chefe, que tudo que ele falava eu tinha que fazer. Mas isso é um grande erro. Então o que acontecia? O cliente me falava assim, eu quero fazer um carrossel assim, eu quero fazer um reel sobre o tema tal. E eu apenas fazia, eu não questionava a efetividade disso, não questionava se estava de acordo com a estratégia para o perfil. Eu simplesmente fazia. Só que o que a gente precisa entender é que é o cliente que está nos pagando para desenvolver a estratégia e trazer resultado para o perfil dele. E aí se a gente fica fazendo conteúdos que o cliente nos pede, que às vezes é totalmente sem sentido, o que vai acontecer? Não vai trazer o resultado que a gente planejou e o cliente pode querer cancelar o contrato contigo e a culpa vai ser tua. Não vai ser ele que sugeriu o post e é o culpado, não, a culpa é tua. Então, como resolver isso na prática? Primeira coisa, tu precisa desenvolver para o perfil do teu cliente uma estratégia para as redes dele. Nessa estratégia vai ter todos os tipos de conteúdo que tu vai produzir, como que vocês vão chegar no objetivo que vocês definiram, qual a frequência desses conteúdos, quais redes sociais vocês vão usar. Tu precisa fazer realmente um estudo e desenvolver essa estratégia que tu vai seguir na gestão do perfil do cliente. Se tu não sabe como montar uma estratégia, há poucos dias a gente colocou dentro do Social Media em 15 dias uma aula de quase 2 horas, onde eu monto na prática o passo a passo de uma estratégia de conteúdo para um cliente. E além disso, eu disponibilizei um template para que tu possa fazer essa estratégia para o teu cliente e ainda apresentar para ele. O link do Social Media aqui em 15 dias tá aqui na descrição, então não deixa de conferir. Então tu vai pegar essa estratégia e apresentar para o teu cliente para ele aprovar. Esse é o papel dele, dar opiniões sobre o negócio dele, sobre o nicho dele, aprovar ou não a estratégia que tu desenvolveu para ele. Mas não é papel dele ir além disso, porque tu é o especialista, é tu que vai desenvolver todo esse estudo e toda essa estratégia. E como deixar claro para ele isso? Assim que tu assina um contrato com ele, tu vai fazer uma reunião de briefing, que eu ensino também lá no Social Media 15 dias. Nessa reunião, tu vai explicar para o cliente como que vai funcionar o teu trabalho, como que vai funcionar essa produção de conteúdo e tu vai deixar claro quais que são os papéis dele e quais que são os teus papéis. Aí a gente já garante uma comunicação clara com esse cliente para ele entender até onde ele pode se meter ou não. E eu não tô dizendo aqui que a opinião do cliente não é bem-vinda. Claro que é. É muito bom, inclusive, quando o cliente nos sugere alguns conteúdos, nos sugere alguns temas. Isso é muito importante, certo? Mas aqui a gente está falando em colocar um limite para esse cliente, para que ele possa entender quando as ideias dele não fazem sentido com o tipo de comunicação que vocês vão passar, com a estratégia que vocês desenvolveram e se isso está de acordo ali com o objetivo que vocês definiram. Segundo conceito, colocar limites no cliente te torna mais profissional e mais respeitado. Isso foi uma das coisas que mais me gerou medo no início. Eu tinha medo de dizer não para o cliente e ele me achar uma pessoa ruim ou ele querer cancelar o contrato comigo. Mas é exatamente ao contrário. Então, o que acabava acontecendo? Eu aceitava demandas fora do meu escopo, ficava resolvendo pendências do cliente que ele tinha me pedido no domingo, ficava respondendo o cliente 10 horas da noite no WhatsApp. E aí, o que acontecia? O cliente sentia que eu estava sempre disponível para as demandas deles, no horário que ele queria, e ele acabava usando disso no
no bom sentido. Mas isso não era culpa dele, era culpa minha que me mostrava sempre disponível para ele. Então ele pensava, a Carol geralmente me responde 10 da noite, se eu mandar agora ela vai me responder e vai conseguir me ajudar. E de novo, isso não é culpa do cliente, isso é culpa minha, isso é culpa tua se tu faz isso, porque é a gente que precisa colocar limite e educar esse cliente de como funciona o nosso trabalho. Então, como aplicar isso com o cliente? Primeiro, a gente precisa ter um contrato muito bem definido. Se tu não sabe fazer contrato, lá no Social Media em 15 dias tem modelo de contrato, tem aula sobre isso também. E nesse contrato tu vai colocar tudo o que é tua função, quais os horários de atendimento que tu pode ali atender esse cliente, quais os prazos para ele, então quantos dias de antecedência ele precisa te pedir alguma demanda, te pedir algum conteúdo fora do cronograma para que tu possa conseguir fazer. Tudo isso precisa estar no contrato. E sempre reforce isso quando tu fizer as reuniões com ele, fale desses limites, fale desses alinhamentos, isso não é errado. E se mesmo assim não funcionou e o cliente está te pedindo coisa fora do escopo, tu vai falar para ele, olha fulano, eu vi que isso aqui tá acontecendo de forma recorrente, tá precisando bastante disso, da minha atenção nesse sentido, então eu te sugiro que a gente te faça uma proposta adicional para esse serviço, para que eu possa te atender da melhor forma. E gente, eu não tô dizendo aqui que é errado a gente ajudar o nosso cliente, que é errado a gente fazer coisas além do nosso escopo. Eu acho que é super válido a gente se mostrar disponível para o cliente, a gente ser flexível, mas a gente precisa colocar limite, e é esse limite que eu nunca colocava, eu simplesmente fazia tudo que ele me pedia sem ter esse limite de prazo, de demanda, sem ter essa conversa com ele. Então tu pode sim fazer uma coisa que outra a mais ali para ajudar ele, isso é bem importante em questão de parceria, de fortalecer o teu relacionamento com o cliente, mas com limite. Isso vai te posicionar como um profissional sério, valorizado, que tem uma empresa, que tem outros clientes para atender com qualidade. E os clientes que entendem isso e respeitam esses limites são os melhores clientes de trabalhar. Mas parte de ti fazer esses combinados. E o conceito número 3 é que a organização é a chave de tudo. O que muitas vezes acontece? Acaba trabalhando na urgência, acaba trabalhando sem cronograma, não sabe onde que tá o post para postar do cliente, esquece de postar, posta na conta errada, faz tudo de última hora e sente que nunca dá tempo. E, gente, o trabalho de social media exige também que a gente tenha criatividade. E é impossível ser criativo, é impossível a gente pensar em meio ao caos. Então, o que a gente precisa fazer para resolver isso? Primeiro, ter processos muito bem definidos, com prazo muito bem definido, organizar essas tarefas, organizar os calendários e ter a certeza de que tu tá trabalhando com antecedência. Então, nem que um dia tu tenha que ficar um pouco a mais trabalhando para fazer mais conteúdo para frente, para organizar melhor os calendários, para poder ir tendo essa folga aos poucos, porque é impossível a gente conseguir trabalhar por muito tempo apagando incêndio. Use ferramentas de gestão como o Trello, ClickUp, eu uso muito essas duas ferramentas aqui, tem vídeo no canal sobre isso. Use o Google Drive, faça grupo no WhatsApp com seus clientes, com seus parceiros também. Organize em pastas no seu computador, todos os posts, todos os materiais. Organize na sua agenda quando que tu vai fazer o calendário do cliente, quando que tu precisa entregar. Agende os conteúdos. Então, pare um pouco e organize tudo isso. No Social Media 15 Dias também falamos sobre a organização do social media, tudo que ele pode usar de ferramenta, qual a melhor forma de se organizar. E isso, gente, não são só conceitos, são pilares muito importantes para que tu possa trabalhar com mais liberdade, com mais tranquilidade e realmente ter sucesso na profissão de social media. Agora, se tu quer acompanhar os bastidores da profissão de social media, tirar as suas dúvidas, vai no meu Instagram, @belacarol, e me manda no direct vindo do YouTube, que eu vou te adicionar lá no meu Close Friends, onde eu compartilho tudo isso e muito mais. E agora, assiste esse vídeo aqui que eu tenho certeza que tu vai gostar.